O ambiente. Aqui temos cerrado, floresta amazônica, litoral e região de clima ártico. Essas fotos apresentam diferentes ambientes. Em cada um deles há seres vivos, como as plantas, os animais e elementos que não são vivos, como a água, o solo, a luz do sol e o ar. Todos esses seres se relacionam entre si. Os seres vivos estabelecem relações entre eles mesmos e também com o meio onde estão. As condições proporcionadas pelos elementos não vivos do ambiente vão selecionar os seres vivos que vivem naquele lugar. Assim, seria impossível uma arara da floresta amazônica sobreviver num ambiente gelado da Antártica. Como vocês podem ver no vídeo, as araras elas não conseguem viver nesse ambiente que os pinguins vivem. Elas têm um ambiente delas e o pinguim o ambiente deles. Eles gostam do ambiente gelado, já a arara não. Nessa tela, vocês estão vendo seres vivos. Temos plantas, animais e pessoas. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir na vida adulta e morrem. Todos os seres vivos precisam da luz do sol, da água, do ar e também de outros seres vivos. Os seres humanos, os outros animais e as plantas são seres vivos. Seres não vivos. Os elementos não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. A luz do sol, as rochas, o solo, a água e o ar são elementos não vivos. Os seres humanos, com o passar do tempo, aprenderam a transformar diversos elementos do ambiente para fabricar produtos, como os móveis, os carros, as máquinas e muitas outras coisas. Agora vamos falar da luz do sol. O sol ele envia raios à Terra. Suas formas de energia são a luz e o calor. A luz e o calor do sol não chegam do mesmo modo e na mesma quantidade em todas as partes do planeta. Essa variação estabelece ambientes distintos uns dos outros e também a ocorrência de diferentes formas de vida. As rochas e o solo. As rochas interagem com outros elementos do meio ambiente. A água, a chuva, vento e com os seres vivos. As rochas são desgastadas por esses elementos e formam os diversos tipos de solo. As rochas se quebram em pequenos pedaços, como no primeiro desenho. Esse primeiro desenho são as rochas. O segundo é o solo. Entre esses pequenos pedaços, algumas plantas conseguem viver com o tempo. Eles se desmancham em partículas ainda menores. E entre as minúsculas partículas de rocha vivem vários seres de pequeníssimo tamanho. Quando esses pequenos seres vivos morrem, seus organismos se juntam às minúsculas partículas. Isso tudo acontece dentro do solo. Enquanto isso, em cima do solo, outros seres vivos maiores, como animais e plantas, eles também morrem e partes do seu corpo também se juntam ao solo. Dessa forma, o solo é composto de minúsculas partículas de rocha de matéria orgânica, originada de pequenos e grandes seres vivos, de água e de ar, que ficam entre as partículas.
É o solo que permite o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Nele e sobre ele vivem muitos animais. No solo estão principalmente os minerais. Aproveitamos e utilizamos o solo para realizar muitas atividades, como caminhar, plantar, construir casas e assim vai. Agora vamos falar sobre a água. A água, ela cobre a maior parte da superfície do planeta. Na Terra, há maior quantidade de água salgada do que de água doce. A primeira foto é de água salgada, que é a água do mar. E a segunda é de rio. A água do rio, ela é doce. A água doce, como eu já falei, ela é encontrada nos rios e lagos. Ela também é encontrada nas geleiras e calotas polares, no ar, no solo e no subsolo. A água também em nossos organismos, nos organismos animais e vegetais. Nós, seres humanos, precisamos ingerir cerca de 2 litros de água por dia para manter o corpo hidratado, além de ser fundamental para a hidratação e o funcionamento de todos os organismos vivos. Ela é útil para várias atividades humanas, como a irrigação de plantações, a produção e preparação de alimentos, a higiene pessoal, a limpeza de roupas e locais em que vivemos. A água é muito utilizada, inclusive na indústria, na fabricação de remédios e objetos. Também usamos a água para a geração de energia. Sim, as usinas hidrelétricas geram a energia elétrica que chega até as nossas casas a partir da movimentação da água. Vocês sabiam disso? Agora vamos falar também da poluição da água. O grande número de dejetos da população descarregado em córregos, rios e mares provoca a poluição e a contaminação das águas. Dá para ver na primeira foto quanto lixo que jogaram nesse rio. Olha só. E aqui na segunda foto é um esgoto, né, que vai desembocando no rio e vai sujando toda a água. Para evitar doenças transmitidas pelas águas poluídas, devemos tomar os seguintes cuidados. Devemos lavar alimentos que são consumidos crus, como as verduras, as frutas e hortaliças, com água tratada. Filtrar e ferver a água antes de consumi-la. Agora, vamos falar sobre o ar. O ar, ele existe em todos os lugares. Ele até se mistura com a água e penetra no solo. Os animais e as plantas inspiram e expiram o ar, que é uma mistura de gases, vapor de água, micro-organismos e impurezas. Um dos gases que encontramos no ar é o oxigênio, aproveitado na respiração da maioria dos seres vivos. Podemos perceber o ar dentro de nós quando respiramos. É só vocês colocarem a mão em frente à boca e assoprar, que vocês vão ver que vai sentir o ar da sua boca. Na imagem de uma pessoa se preparando para praticar uma atividade esportiva, podemos ver que o peito estufa quando o ar vai para dentro de nós, é a inspiração. Quando soltamos o ar, o peito relaxa e é a expiração. Não conseguimos ver o ar, mas podemos perceber que ele existe de várias formas. Por exemplo, pela ação do vento, que é o ar em movimento. Outra maneira prática de perceber o ar é quando nós enchemos uma bexiga, como está aí na foto, uma bola de aniversário, né? Pois ela se enche com o ar que sopramos nela. Para
para terminar, vamos falar sobre a poluição do ar. Os principais causadores da poluição do ar são as indústrias, fábricas e os veículos motorizados. Quando respiramos ar poluído, estamos causando um grande mal à nossa saúde, porque inalamos gases tóxicos e partículas desconhecidas ao nosso corpo. Como diminuir a poluição do ar? Incentivar o uso de tecnologias menos poluentes, preservar as florestas naturais, promover o reflorestamento de áreas degradadas, controlar queimadas, evitar o uso de agrotóxicos, incentivar o uso de transporte coletivo para diminuir os carros na rua, e criar muitas áreas verdes nas áreas urbanas. Áreas urbanas são as cidades. E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido tudinho.